Bom dia, produtivas extraordinárias da nossa comunidade Fortuna. Sejam todas muitíssimo bem-vindas à aula de número 186 da nossa comunidade. Momento de nós falarmos sobre capacidade produtiva. Momento de nós entendermos mais profundamente onde está o nosso teto de faturamento e o que nós podemos fazer dentro dos nossos valores, dentro da nossa projeção de futuro, para seguir progredindo quando nós realmente não temos mais horas para produzir ao longo do dia. Vamos entender um pouco melhor sobre o que essa aula de capacidade produtiva está fazendo aqui. Essa aula chegou aqui hoje porque nos últimos meses nós temos focado o nosso radar na direção da identidade, da priorização, de responsabilidade. E na aula passada nós tivemos aula com a Clau e na última aula comigo, a aula 184, nós falamos bem de autoconhecimento, né? Então falamos de criatividade, de resolutividade. Então a gente vem de conceitos mais gerais. E hoje eu quero que vocês pensem também em um conceito geral para nós entrarmos nos próximos passos, que é sobre quantos sonhos de vocês a empresa consegue realizar. Com isso, nós vamos responder a uma pergunta e vocês já vão começar a responder no chat, porque hoje eu quero uma aula com bastante interação e reflexões de vocês. Se amanhã as empresas de vocês dobrassem de tamanho, vocês comemorariam ou vocês entrariam em pânico? Isso mostra, primeiro, o pânico. De modo geral, nós estamos progredindo, nós estamos conseguindo perceber que sim, nós ainda temos margem para crescer. Só que chegam momentos em que nós não temos mais margem para crescer. E agora a segunda pergunta. É uma resposta assim, ó, sim ou não? Vocês sabem qual é o teto de faturamento de vocês? Coloquem aí. Conceitos básicos sobre capacidade produtiva. Nós chegamos no nosso teto de faturamento quando nós não temos mais tempo disponível para assumir mais clientes. Para quem trabalha com um modelo de negócio baseado em agendamentos, isso é mais fácil de perceber. O problema é que muitas vezes nós esquecemos de calcular as tarefas que compõem também o nosso trabalho. Esses dias, atendendo a Lu Assunção e a Clara Medeiros, que são consultoras de imagem, nós estávamos discutindo sobre os guias que as consultoras de imagem costumam entregar ao final dos atendimentos. E aí nós estávamos falando que às vezes a construção do guia leva muito mais tempo e energia do que o próprio atendimento. O que geralmente acontece quando nós não temos esta noção bem clara no nosso dia a dia? Nós começamos a vender os nossos serviços sem clareza sobre o que ele realmente custa de tempo e energia. E à medida que nós vamos conquistando novos clientes, o nosso volume de trabalho aumenta sem clareza ou previsibilidade. Até algumas vezes o estoque acaba atrapalhando essa percepção. Porque como eu vou tendo, eu vou vendendo, e aí depois eu preciso produzir novas unidades, e aí eu não sei. Então, fica essa reflexão. Prestem muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Conforme o nosso nível de comprometimento com o trabalho, um dos nossos programas começa a sofrer. Quando nós temos a gestão de rotina, isso funciona diferente. Por quê? Porque quando eu entendo de gestão de rotina, eu faço o meu planejamento descritivo. E aí eu coloco lá na minha agenda tudo aquilo que é inegociável para mim. Eu coloco que eu tenho que levar o meu filho para a escola, eu coloco que para mim é inegociável treinar de manhã, eu coloco que para mim a espiritualidade é inegociável, que o meu tempo de qualidade com meu marido e etc e tal. E aí tudo que sobra do que é inegociável é o que tem de espaço para o meu trabalho entrar. E aí eu vou calcular a minha capacidade produtiva dentro desses intervalos. Dentro destes intervalos, eu vou ter o que eu consigo produzir e, a partir disso, o meu teto de faturamento. Neste momento, eu começo as reflexões sobre como faturar mais. A pergunta era quem sente que está neste momento? No momento em que conhece o seu limite e quer faturar mais
sem abrir mão do restante, sem precisar trabalhar mais horas para aumentar a capacidade produtiva. Perfeito. Quando, além da gestão de rotina, nós temos a gestão de projetos, nós aplicamos o planejamento descritivo também para a empresa. E aí, nós temos clareza sobre o fluxo de trabalho. Retomando o que eu disse lá no início, nós entendemos todas as tarefas que compõem os nossos entregáveis para o nosso cliente, além dos atendimentos. Então, nós sabemos também quantos clientes de cada serviço nós podemos atender simultaneamente, e aí sim nós desenvolvemos uma percepção profunda e mais coerente com a realidade. Vamos olhar a nossa primeira análise de caso, e eu quero que vocês me respondam a essa pergunta aqui no chat. Leiam o caso e respondam no chat. Não necessariamente, porque nós não sabemos. Se nós aplicarmos aqui os 4 P's da produtividade, entendendo que o primeiro é percepção, nós não temos nem o primeiro ainda. Nós não temos percepção, exatamente como a Andressa colocou, pela falta de clareza. Nós não temos processos bem descritos, nós não temos informações claras, nós não temos uma distribuição coerente de tarefas e de responsabilidades e de objetivos, então nós não sabemos. E muitos empresários erram aqui. Como estão desorganizadas, acham que estão no limite. Nós ainda não temos clareza, tá certo? E quando nós não temos clareza, nós não vamos para a prática. Nós vamos testar hipóteses, como disse na Product Box, nós vamos jogar várias alternativas e trabalhar com elas até que nós tenhamos maior índice de probabilidade de chegar à nossa resposta. Agora, existe também um momento quando eu já sei que eu estou no limite. Tudo bem, Aline, eu já sei, eu já conheço. A minha empresa já está dentro do que cabe na minha rotina, então eu não estou negociando o inegociável. Além disso, eu já distribuí bem as minhas demandas dentro da empresa e eu já sei quais projetos são estratégicos eu trabalhar dentro do negócio e quais não são. Eu também já sei quais produtos eu devo vender, quais produtos eu não devo mais vender só de forma receptiva ou devo descontinuar e assim por diante. Quando eu cheguei nesse momento, eu tenho 3 coisas principais para fazer. Já tirem print dessa parte. 1. Revisar a minha rede de produtos para verificar o que não contribuirá com os próximos passos do negócio. Este produto foi muito importante até aqui, mas ele não contribui daqui para frente porque ele tem um ticket muito baixo. Ou, este produto foi muito importante até aqui, mas ele não é produtivo nos próximos passos porque ele exige muito de mim. Deem uma olhadinha no segundo caso. E aí coloquem para mim se as decisões dela, nas percepções de vocês, foram produtivas ou não. Decisões produtivas. Exato. Por que foram decisões produtivas? Porque ela conseguiu lançar uma solução que coloque mais dinheiro para dentro com menos horas de trabalho e ela conseguiu também reprecificar com base na lei da oferta e demanda. Então, foram decisões produtivas. E aí, nós vamos observar 5 elementos que compõem a precificação e compõem também a reprecificação. Primeiro de todos é a lei de oferta e demanda. Se eu tenho uma boa gestão e eu estou chegando ao limite da minha capacidade produtiva, isso significa que tem mais pessoas querendo o meu trabalho do que eu posso atender. Só que observem como eu comecei a frase. Se eu tenho uma boa gestão. Por quê? Se eu não tenho uma boa gestão, eu não consigo. E aí, eu posso cobrar mais caro porque eu estou sobrecarregada, mas não entregar excelência para o meu cliente justamente porque eu estou sobrecarregada e desorganizada. Então, eu posso aumentar o meu ticket se eu tiver mais clientes querendo o meu trabalho do que eu tenho capacidade, desde que não seja uma sobrecarga e bagunça e desordem. Desde que seja realmente um limite consciente de capacidade produtiva.
Neste caso, este é um elemento que indica que sim, nós podemos aumentar o ticket. O segundo elemento é a percepção de valor pelo posicionamento. Existem muitas empresas que entregam excelência no seu atendimento com o cliente, porém, não tem sequer uma evidência de qualidade nas redes sociais, no presencial em outros ambientes, na sua sede física e assim por diante. Deem uma olhadinha no terceiro caso e respondam para mim. Se na percepção de vocês, ela deveria reajustar imediatamente ou não? A resposta produtiva é não. Ela não deveria reajustar imediatamente. Por quê? Ela não estaria considerando os 5 elementos que eu ensinei aqui. Ela estaria considerando elementos externos, sem entender a realidade do negócio dela. Nós criamos a nossa cultura com os nossos clientes para dentro, não para fora. Então, se eu posso cobrar um valor justo, por que eu vou cobrar mais caro só porque os outros estão cobrando? Tudo bem que eu preciso me posicionar dentro do mercado, mas eu não estou no meu limite de capacidade produtiva. Quer dizer que eu tenho mais lenha para queimar. Quer dizer que eu tenho mais informações para aprender com o meu cliente. Quer dizer que tem mais coisas que eu ainda não sei. O fato é, toda vez que estiver escrito que falta clareza, eu não devo tomar nenhuma decisão até que eu tenha a percepção concreta e então possa ir para a prática. Agora, às vezes, o reajuste pode tirar o negócio do jogo. Que é quando o próximo reajuste pode representar um preço incompatível com o mercado e fragilizar a marca, gerando desconexão com os clientes fiéis ou exigindo uma mudança radical de posicionamento e público-alvo. Ou seja, para eu conseguir pagando a minha hora, para eu conseguir seguir pagando a minha hora, para eu conseguir seguir pagando os custos da empresa e entregando as coisas da forma que eu entrego, eu precisaria cobrar muito mais. Para que isso não tire meu negócio do jogo, para que isso não seja um problema, eu sou obrigada a descentralizar. Eu sou obrigada a abrir mão de algumas coisas que hoje sou eu que faço para alguém cuja hora seja mais barata do que a minha. E aqui, como vocês já sabem, nós estamos falando de descentralização produtiva. Então, mais uma vez, eu coloquei para vocês 5 elementos da descentralização produtiva. Aqui é outro momento que vocês deveriam printar. Primeiro, nunca delegar o que você faz de melhor. Por quê? O que vocês fazem de melhor é o que mais gera resultado dentro do negócio. É o que mais fideliza. Então, o que vocês devem fazer é documentar isso com excelência e não delegar isso para outra pessoa. Então, nunca deleguem o que vocês fazem de melhor. 2. Verifiquem processos gerenciais que possam ser feitos por profissionais melhores do que vocês nessas demandas. Deem uma olhadinha no quarto caso. Aquele tipo de reflexão que nós precisamos fazer antes de chegar nesse momento. Porque quando chegar nesse momento, nós vamos estar cansadas, preocupadas, com várias pessoas nos pedindo várias coisas. E se nós projetamos o crescimento, é importante nós entendermos um pouquinho mais sobre a dor do crescimento. E a dor do crescimento envolve muita tomada de decisão, muito mais do que vocês imaginam. Quem já está crescendo bastante sabe. Então, se esse fosse o seu caso, você mudaria de mercado ou se manteria no mesmo? Não existe certo ou errado para essa análise de caso. O que existe é um alinhamento com o topo da escada. Existem pessoas que empreendem buscando mais algum tipo de transformação dentro de determinado mercado. Existem pessoas que querem o crescimento da empresa e vão oscilar e vão ter um posicionamento mais dinâmico para estar presentes em outros mercados também. E tudo bem. O ponto sempre é, e eu quero que vocês anotem isso, as nossas empresas constroem os nossos sonhos.
Então, eu preciso escolher se eu vou fazer o que for. Jamais mudaria de negócio, mas poderia mudar de nicho, né? Poderia mudar de mercado dentro daquele negócio. Então, a gente precisa entender se é mais importante que a empresa fature mais e aí eu vou fazer o que precisar para isso, ou se é mais importante que eu esteja fazendo o que eu amo e pagando as minhas contas ali dentro de um negócio que é confortável para mim. A rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Se eu estou dentro do meu negócio fazendo coisas que não proporcionam crescimento para o meu negócio, eu não estou construindo os meus sonhos. Então, essa rotina não é minha. A minha rotina constrói os meus sonhos. Nosso encontro em grupo de agosto vai ser no dia 21. Terça-feira que vem nós temos aula normal com o lançamento de mais uma novidade. A avaliação mensal de agosto vem no dia 26 e a de julho vem amanhã. E eu coloquei aqui 3 sugestões de aulas adicionais. Sobre descentralização, novamente, sobre rede de produtos e sobre como criar produtos novos. Para a gente não ficar achando que toda vez que chegou no limite, o jeito é criar um produto novo. E para a gente pensar se esses produtos novos estão seguindo aos critérios de sustentabilidade do negócio e da nossa rotina. Espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Quero vê-las pondo isso em prática para que os negócios cresçam sem custar a qualidade de vida. Tenham uma excelente semana. Contem sempre comigo. Vejo vocês hoje às 8 da noite no lançamento da nossa novidade.